que resolveu investir de 2007 para cá, quando o Supremo disse que a CSLL tinha que ser cobrada? É a pergunta que eu faço para ele, mas deixa eu fazer para os outros também. O representante, doutor Leonardo Curti, da Procuradoria-Geral da Fazenda, com o PL 596 de 2023, propondo a extinção de mais de 2,33 bilhões em débitos do CSLL, não estou falando aqui da dívida ativa, que chega a uns 7 bilhões, o que foi informado, mas que Vossa Excelência pediu e que a gente precisa realmente saber de dados. E, além da devolução de 1,54 bilhão em depósitos judiciais, quais seriam os impactos dessa medida para o equilíbrio fiscal do Brasil, especialmente considerando a necessidade de recursos para setores essenciais como a saúde e assistência social? E antes eu queria dizer aqui o seguinte: responsabilidade fiscal é dos 3 poderes, não é de um deles. A responsabilidade fiscal desse país é do Congresso, é do Poder Judiciário e é do Poder Executivo. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa remissão de dívidas, porque vai impactar nisso. Aqui se fala muito, o governo gasta muito, e eu não sou a favor de irresponsabilidade fiscal. Mas vamos deixar claro que renúncias fiscais influenciam em responsabilidade fiscal? Isso é responsabilidade da gente também. Nós não podemos estar cobrando aqui responsabilidade fiscal e fazendo renúncias fiscais bilionárias, porque senão não vai ter como cumprir isso. E a segunda pergunta, ainda para Leonardo, é: a proposta de perdão e devolução de valores vinculados a ações judiciais pode ser interpretada como um incentivo à sonegação e litigância tributária? Como a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional vê essa medida em termos de precedentes para as futuras disputas fiscais e o incentivo ao não pagamento de tributos? Agora vou para ele aqui, estou fazendo o correto aqui. Com a Receita Federal tendo que devolver 1,54 bilhão em depósitos judiciais e extinguir mais de 2,33 bilhões em dívidas, com isso, como isso afetaria a arrecadação tributária futura e a credibilidade do sistema de cobrança fiscal do país? Pergunta 2 para o senhor. Isso aqui que eu estou falando não é só para nós parlamentares. Pais e mães de família desse país têm que conhecerem para onde vai seus impostos e por que estamos pagando contribuição social sobre o lucro líquido. Porque queremos salvar vidas. Isso é destinado para a saúde. Isso é real, gente. E a pergunta 2, caso o projeto de lei seja aprovado, a Receita Federal do Brasil precisaria implementar novas regras de parcelamento para débitos posteriores a 2022. Quais seriam os desafios administrativos e financeiros de operacionalizar essas mudanças? E qual o impacto esperado na recuperação de receita para o orçamento público, gente? O mérito que eu considero aqui, segurança jurídica. Pela primeira vez, eu não acho que... Não é pela primeira vez. Começou isso aí. 2007 para cá, todos tinham conhecimento que tinham a obrigação de pagar a contribuição social sobre o lucro líquido. Quem preferiu continuar fazendo depósito judiciário, outros... eu não estou dizendo aqui que é de má fé, mas que tinham conhecimento, que vinham investir no país. Eu quero que ninguém vá investir no exterior e burle as leis lá. Crie essa... Aí isso é insegurança jurídica. Uns pagam, outros não pagam. Quem pagou durante esses anos? Como vai ficar? O governo vai ter que... O governo não, a Receita Federal e tudo dizer que eu costumo dizer...
Porque muitas vezes eu ouço dizer, a Receita Federal cobra muito imposto. Eu digo, não é para os funcionários da Receita Federal. Quando ela deixa de arrecadar, ela deixa de arrecadar para a saúde, para a educação, para a segurança pública desse país. Então, as perguntas são essas e eu vou esperar a resposta. Primeiro, que eu disse a ele, como é que pode? Os tributaristas, ninguém fez as principais perguntas. Senadora, muito obrigado por sua pergunta. E sua pergunta se ela é objetiva, se eu posso afirmar que o contribuinte tinha ou não, todos eles tinham conhecimento ou não tinham conhecimento, a resposta é impossível lhe responder. Eu não posso responder pelo outro, se ele tinha ou não conhecimento de que ele tinha que pagar. Existe uma presunção de lei de que todos devem conhecer a lei. Então, objetivamente, eu não posso lhe responder, olha, todos os contribuintes tinham conhecimento? Tinham presunção de que tinham. Mas o sistema, senadora, ele permite que se discutam as leis. E é isso que o contribuinte busca, legalmente, fazer uma discussão da aplicação, uma discussão da legalidade daquela norma ou da constitucionalidade. E quando a gente coloca aqui o ponto, a gente coloca em relação àquele contribuinte em que ele teve uma decisão judicial favorável a ele. E a decisão judicial ela é um comando judicial que dizia: Receita Federal, deixe de cobrar este contribuinte. Porque eu, juiz, eu, judiciário, no controle, a gente tem controles de formas diferentes da constitucionalidade da norma, mas eu, judiciário, neste momento estou dizendo que para este contribuinte individualmente, você, Receita Federal, está obstada, está proibida de cobrar. Então, esse contribuinte, ele tinha sim a certeza de que ele não deveria pagar aquele tributo, porque ele tinha uma decisão judicial que lhe amparava. E essa decisão judicial se arrastou ao longo do tempo. Outras decisões, outras tentativas de discutir o assunto entraram no judiciário. A Receita, a Procuradoria foi tentando combater isso. Inclusive, essa pergunta, assim como várias afirmações que aqui foram postas, elas são válidas e pertinentes para todos os lados. Basta que o interlocutor, eu ou o colega, mude de posição na cadeira e a pergunta e a afirmação continua sendo válida. Porque eu posso devolver a pergunta dizendo: a Receita Federal, a Procuradoria não tinha conhecimento de que aquele contribuinte individual estava desobrigado de pagar? Sim, tinha. E por vezes continua cobrando. Então, é uma questão de equilíbrio ali das normas. Então, neste sentido, eu digo que para aquele contribuinte, Excelência, que tinha a sua decisão individual, ele não tinha dúvida, ele tinha certeza de que ele não deveria recolher aquele tributo. E aí que a gente fala da segurança jurídica para aquele contribuinte, né? Porque aquele contribuinte tinha esta certeza, ele não tinha nenhuma dúvida. Ele começou essa discussão e o judiciário lhe deu amparo. Ora, o judiciário continua em ações individuais discutindo o assunto, mas eu já tenho a minha ação individual transitada em julgado favorável para mim. Né? Quando o colega bem fala que a União tem o seu orçamento, a Receita tem que cobrar, a empresa também tem orçamento. E aí, quando ela vai fazer o orçamento dela, ela fala: contribuição, eu vou pagar a contribuição? Não, não vai, porque você tem uma decisão judicial que lhe diz que você não paga a CSLL. Então, as afirmações aqui, elas, por vezes, valem para os dois lados. Então, essa é a resposta que eu posso lhe dar. Efetivamente, a segurança jurídica de quem tem uma decisão transitada em julgada, desde sempre, ela é muito grande. E aí, quando isso se altera lá na frente, a modulação dos efeitos da decisão do STF, que vem só agora, muito recentemente, deveria resguardar esta segurança, resguardar essa ação que o contribuinte tomou com base em decisão jurídica, que lhe salvaguardava. Minha réplica: tinham conhecimento que o CSL era constitucional a cobrança desde 2007, e, sinceramente, eu não acredito que não tivesse. É tanto que optaram por fazer, sabiam que era tão inseguro, que fizeram depósito judiciário.
Não, você não tem mais direito, só eu a réplica, viu? Certo, agora quero ouvir os outros. Debatendo. Eu vim para Brasília, que essa semana não tinha nenhuma sessão deliberativa, para dar oportunidade de debater algo importante, que justamente isso. Não pode ter uma lei que seja beneficiada individual. Quando a gente fala de parlamento e de lei, tem que ser para o coletivo, gente. Você não pode pegar e privilegiar 200 e poucas pessoas que não vão pagar algo que é importante. E que a gente aqui, como se você falou do orçamento, você falou muito bem. A gente tem o orçamento. E esse imposto aqui é sobre o lucro líquido. Depois que a empresa pagou todas as suas despesas, sabia que tinha que contribuir com essa parte social. Mas agora eu vou aguardar os dois que eu perguntei. Doutor Leonardo, prefere começar ou eu começo? Pode começar, Gustavo, fica à vontade. Perfeito, então. Então, em relação à pergunta, né, o que acontece tendo a Receita Federal tendo que devolver os recursos por fora lançados, né, não cobrados, mas aqueles depositados em juízo. Falta dinheiro, né, a primeira coisa que acontece. No entanto, é um dinheiro complicado, porque é aquele dinheiro que o contribuinte fica aberto, né, para fazer seus pré-decompos, então é um dinheiro que sai do Caixa da União com uma razoável velocidade. Um reparo que eu gostaria de fazer em relação a um dado que foi apresentado anteriormente é que a Receita tem lançados e suspensos por decisão judicial algo em torno de 2,3 bilhões, dos quais 1,54 estão depositados em juízo, né? E na Procuradoria há outros 7 bi inscritos em dívida ativa, os quais nós não sabemos quanto que tem depósito em relação a ele. Então, não é inteiramente correta, né, a afirmação de que serão cobrados 7 bilhões da empresa. Provavelmente esse número é maior, há recursos em relação aos créditos inscritos em dívida ativa que já estão depositados em juízo. E aí sim, essa observação eu acho bastante pertinente. Os dados, eles são muito importantes para subsidiar a decisão parlamentar, e isso eu me filio aqui à fala das senadoras, do senador, em relação a que sim, é importante. Nós reconhecemos que em sede de Receita Federal, até em Procuradoria, há uma enorme dificuldade em dar conta da quantidade, do volume de informações requerido pelo Parlamento, por diversos outros órgãos em relação a aspectos tributários. Tá? Não é muito simples fazer essas contas, os setores eles não são muito pungentes em termos de recursos e pessoas, então, assim, às vezes demora, há uma necessidade de priorização. Fazemos aqui, né, a nossa meia-culpa, no entanto, né, pedimos compreensão e também demandaremos, tá, que essas informações cheguem para que o debate ele fique qualificado em relação a esse montante, né? Em relação a qual o impacto esperado, né, em relação ao orçamento, tendo o número, a gente vai saber o tamanho do rombo. Tendo o rombo, alguém vai ter que cobrir o rombo ou uma despesa vai ter que ser tirada do orçamento da União, né? Não tem muita outra saída. O nosso orçamento é fechado, é a natureza dele. Para cada receita estimada tem uma despesa correspondente. Você mata uma receita, tem que matar uma despesa ou achar outra. Não tem muita alternativa. Então, ou alguém teria que pagar essa conta no lugar deste que não vai pagar, ou alguém que teria um recurso público destinado para esse orçamento não vai o receber. Em relação também à pergunta 2, uma coisa que nos traz um pouco de preocupação e aqui gostaríamos de externar é em relação à possibilidade de abrir um precedente, certo? Essa é uma das matérias que foi julgada agora no âmbito dos repetitivos, né, trato sucessivo lá no Supremo,
imagino que não vai ser a última, e se em cada vez dessa a gente tiver que tomar uma atitude dessa, isso causa uma preocupação. Então, para cada vez que a Procuradoria vai ao Supremo defender uma matéria em relação à temática desse assunto, ela vai ter que se preocupar com um possível projeto de lei remindo créditos tributários já lançados por sua própria orientação em relação à Receita Federal. Então, isso causa muita preocupação. E aí, meu filho, o colega curte muita insegurança na atividade vinculada que nós temos. Acredito que seja isso, Vossas Excelências, nobres pares aqui de mesa, colegas demais que acompanham, posso, enfim. Eu não vou nem ter tréplica para ele, gente. Agora, as perguntas que eu estou fazendo aqui é o nosso representante da Procuradoria. O nosso... Está aí, pode passar para ele aí para responder para mim. Obrigado, senadora, mais uma vez. Acho que a senhora fez muito bem o papel de mostrar que a preocupação, de fato, é tentar entender os dois lados. Eu acho que é para isso que serve a audiência pública, e eu aproveito para cumprimentar mais uma vez o quanto está sendo profícuo o debate, vários pontos de vista colocados em debate, em discussão pelo parlamento, e de extrema qualidade a audiência pública. Assim, só completando então o que o colega Gustavo já falou, quanto à primeira pergunta dos valores, eu acho que ele já foi muito bem, disse de maneira muito enfática e objetiva que é dinheiro que vai sair diretamente do caixa de maneira muito rápida, né? Especialmente os depósitos. É inegável que no dia seguinte os contribuintes vão levantar todos os depósitos que porventura tenham sido feitos durante todo esse tempo, e naturalmente é um dinheiro que hoje ele está no Tesouro. Quando o orçamento anual, a LOA, foi aprovada, ela contava com esse dinheiro, porque era uma situação que tinha uma previsibilidade de que ele já estaria na conta do Tesouro, e naturalmente vai faltar em algum aspecto, aí, em algum ponto das receitas orçamentárias. Eu acho que nesse ponto é importante a gente falar desse lado público, da queda de receitas, mas eu acho que é importante também a gente falar do aspecto privado, porque é um dinheiro que ele foi sendo, falando especificamente do depósito, falando também das empresas que não pagaram porque estavam acobertadas legitimamente, tá? Dicas de passagem, em momento algum estou julgando a subjetividade. O próprio trecho que eu li da biografia do Abílio Diniz é uma opção empresarial. Acho que até foi o senador Moro que assentou esse ponto, e de fato foi uma opção que ele tomou aquele momento, e talvez para ele tenha sido uma opção válida, mas o ponto que eu quero chegar é que essa conta, né, que vai ser cobrada das empresas que investiram na litigância, é uma conta que, na verdade, ela já chegou para os concorrentes dessas empresas. É uma conta que, na verdade, os concorrentes dessas empresas que pagaram, eles já pagaram essa conta. Então, seja lá, a empresa tem a pagar 1 bi, 1,5 bi, 2 bi, o concorrente dela pagou. A diferença é que ele foi pagando no curso do tempo, e tomara ele tenha se mantido saudável e passível de concorrer com essa empresa no mesmo segmento econômico. Porque essa outra empresa que não pagou, seja por que motivo for, seja porque ela provisionou, seja porque ela estava acobertada por uma decisão judicial e agora ela não tem esse dinheiro, é óbvio que ela usou esse dinheiro para alguma outra coisa. Eu não sei efetivamente por quê, porque depende da decisão empresarial que foi tomada naquele momento. Então, tem um aspecto particular aí, um aspecto relacionado à concorrência, que ele é relevante de ser considerado também. Isso tudo para chegar num ponto que eu já tinha começado a abordar, e acho que vale a pena não ser cansativo, mas só repisar, isso tudo para dizer da insegurança. Qual a segurança jurídica daquele sujeito que tinha a decisão judicial transitada em julgado, dizendo que ele não tinha que pagar, veio a decisão do Supremo em controle concentrado, ele viu a decisão do Supremo e falou: poxa, aquela decisão individual que eu tinha, ela está sendo abalada. Quando a Receita vier me cobrar, eu vou pagar. Ele foi lá e pagou.
e agora que ele vê o parcelamento sendo editado para o concorrente dele, que resolveu investir na continuidade da litigância, ele vai se sentir numa situação de completa insegurança jurídica. Porque aquela decisão definitiva em controle concentrado, que ele sabia que atingia a decisão judicial que ele já tinha, ela não foi levada em consideração por aquele concorrente e foi levada em consideração por ele. E só para terminar, o último ponto da segunda pergunta é que esse tipo de parcelamento específico, ele é ruim para a postura, para as receitas estatais, como a gente já falou, e ele é ruim para a própria postura do cidadão, do contribuinte, porque ela incentiva cada vez mais a litigância. E eu não estou dizendo isso, senadora e demais presentes, senadores, senadoras aqui presentes, eu não estou dizendo isso por mera elucubração. Nós temos na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional exemplos idênticos a esses em que a litigância não cessou. O cenário de insegurança jurídica ele foi incrementado. Uma discussão que a gente tinha e ainda tem era a incidência de PIS e COFINS sobre a receita financeira de bancos. Foi editada uma lei de parcelamento lá para os idos de 2010, 2012. Algumas instituições financeiras aderiram, outras não, continuaram litigando. Resultado, o Supremo teve que definir a questão recentemente, em 2023. Ou seja, a litigância continuou. E continuou potencializada pelas discussões com relação às regras do parcelamento. Então, na verdade, esse tipo de disposição, esse tipo de mecanismo, ele só cria mais deficiências no sistema. Ele só cria complexidade no atual sistema tributário, que já é complexo. Senhores senadores, eu peço que os senhores leiam a parte do parcelamento do projeto. É muito bem redigida, tecnicamente ela é perfeita. Quem é da área jurídica compreende muito bem o espírito do legislador. Agora, para um cidadão, para um empresário, ele não consegue compreender aqueles termos sem uma assessoria jurídica, sem uma assessoria contábil. Ou seja, a gente vai inserir no sistema tributário mais complexidade que ele já tem. E convenhamos, isso não é algo que precisa ser feito, não é algo necessário e não é algo que contribui para a segurança jurídica. Então, esses são os pontos que eu queria abordar e me mantendo, obviamente, ainda à disposição caso haja mais questões a serem feitas. Não tem tréplica, e eu já querendo aqui agradecer a todos, mostrando a importância desse debate. Isso é um parlamento que a gente tem que conversar. E aqui, por exemplo, quando eu vi primeiro, só tinha representação do Supremo, que não veio, da Receita Federal e da Procuradoria, e cadê o outro lado? E quando eu cheguei aqui, tinha 4 tributaristas. Isso que cada um mostrou o seu lado. É esse o papel do parlamento. Mas o papel do parlamento é também de defender o coletivo. E o coletivo se chama o povo brasileiro. Nós não podemos fazer renúncias fiscais bilionárias para 230 e poucos empresários que resolveram, optaram, isso eu não vou questionar, de se basear numa decisão judicial, certo? Então, não tendo mais nada a tratar, está encerrada a presente sessão. Meu amigo chegou aqui, mas